Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, eu estou gravando essa videoaula que é para, de uma certa forma, orientar o estudo que vocês vão fazer durante esse tempo que a gente está afastado pela quarentena e os estudos referentes à disciplina de Sociologia 1. A gente estava fazendo uma introdução ao pensamento sociológico, à imaginação sociológica, e aí a gente tinha feito a nossa experiência às cegas, que foi a aula vendada, em que a gente vendou os olhos, desceu a escada e fez todo aquele trajeto pela escola, observando as marcações para deficiente visual que tem no nosso espaço escolar, lá no Instituto Federal, no campus Três Lagoas. Então, gente, agora a gente vai dar início aos temas do semestre, do nosso primeiro semestre. E o nosso primeiro semestre vai ser dividido em 4 temas centrais: identidade, cultura, etnocentrismo e relativismo cultural. A gente vai ver no primeiro bloco identidade e cultura, que são dois conceitos que podem ser pensados juntos e inclusive faz mais sentido quando pensados juntos. E aí a gente vai ver no segundo bloco de aulas os conceitos de etnocentrismo e relativismo. Sobre o conceito de identidade, a gente vai observar que essa ideia de identidade ela vem de identificar-se. Então, a gente precisa, ou a gente tem, e nós possuímos, todos nós possuímos uma identidade. Então, quando alguém te pergunta quem você é, você diz, eu sou fulano, eu sou a fulana. Eu digo, eu sou o Guilherme. Então, se identifique. Geralmente, a gente se identifica pelo nome, esse é o nosso primeiro elemento de identidade. Há também uma identificação burocrática, né? A gente tem documentos que a vida em sociedade criou que nos identificam. O RG, o CPF, sei lá, a carteira de motorista, que é um documento de identificação se você possui ou não habilitação e idade para habilitação para dirigir determinados automóveis, enfim, veículos. A identidade, o RG, o documento aquele que tem uma fotinha nossa, o nosso nome, o nome dos nossos pais, né, pai e mãe, ou só da mãe, para quem não tem o nome do pai conhecido, ou enfim, o nome de dois pais, o nome de duas mães, mas quem são os nossos pais ou mães, o pai e mães, onde a gente nasceu, qual a cidade que a gente nasceu, o dia, o mês que a gente nasceu e o ano que a gente nasceu. Então, aquilo nos identifica. Então, quem é o Guilherme? O Guilherme é filho da Gerlene, filho do José Tadeu, e ele nasceu em Presidente Venceslau, e ele tem tantos anos, e ele nasceu em 11 de abril de 1986. Daí tem uma fotinha dele lá, então aqueles são os primeiros elementos que me identificam, que trazem a minha identidade. Então, de um certo modo, identidade é sobre o que você é, aquilo que você é, ou aquilo que lhe identifica, aquilo que lhe traz identidade. Eu estou utilizando aqui uma camiseta que tem vários orixás, vocês estão percebendo? Eu acho que dá para perceber aí, né? Tem Ogum, Oxum, Xumaré, Olorum, etc. Então, essa camisa ela produz um tipo de identidade. Qual identidade será que eu quero produzir quando eu escolho esta roupa e esses desenhos com esses significados para vocês? É uma identidade afro-brasileira, porque tem orixás, ou seja, há o panteão afro-brasileiro, né, da fé afro-brasileira, pode ser Umbanda, pode ser do Candomblé, de uma das expressões de fé do Brasil, e a fé ou a religiosidade é também um tipo de identidade. Então, quando você diz eu sou católico, você está se identificando religiosamente. Quando você diz eu sou budista, você está se identificando religiosamente. Quando você diz eu sou muçulmano, né, ou eu sou islâmico, você está se identificando religiosamente, e assim sucessivamente, né? Quando você diz eu sou evangélico ou eu sou neopentecostal, você também está se identificando religiosamente. E a cada identidade que você possui, vai atribuindo características e ideias sobre os seus gostos, sobre a sua personalidade, sobre aquilo que representa o que você é. Então, para construir a identidade, é necessário que a gente tenha e produza significados que só são possíveis na vida em sociedade. Então, a construção da identidade é uma construção social, né? E ela passa sempre por um elemento cultural. Então,
Quando eu digo o meu nome é Guilherme, eu tenho 34 anos, eu sou brasileiro, eu sou professor do Instituto Federal, eu estou me identificando e estou usando elementos de linguagem que possuem significado para vocês que assistem a minha aula e me conhecem, alguma parte de vocês, e aí esses elementos de significado os fazem entender quem eu sou ou aquilo que eu apresento em mim que interessa para que vocês saibam quem eu sou. A identidade, ou a construção da identidade, ela acontece através da vida em sociedade. Então, primeiro eu preciso adquirir linguagem, desenvolver a razão, para que aí eu possa dizer, olha, eu sou o Guilherme, eu tenho tantos anos, o meu gênero é tal, a minha identidade sexual é tal, ou seja, meu exercício de sexualidade, a minha etnia é tal, eu sou preto, os meus cabelos são cacheados, eu sou, sei lá o que eu seja, enfim, saca? Aquilo que você se identifica. Então, um outro elemento que o identifica também é a profissão, é aquilo que você faz. Então, quando alguém pergunta o que você é, eu digo, bom, eu sou professor. O que você faz da vida? Bom, eu faço muitas coisas da vida, mas entre as coisas que me identificam é a minha profissão, e a minha profissão é professor. Então, o Guilherme é um professor. E isso também é um elemento da identidade. Vocês ainda não têm profissão, talvez alguns trabalhem, então talvez já tenham um emprego, profissão, isso a gente vai discutir numa Sociologia 3 de uma outra forma, agora talvez não seja o momento, mas vamos chamar de trabalho, né? Que os identifique também, mas a princípio todos vocês são estudantes e esse é um dos trabalhos que você tem ou é o seu trabalho, ser estudante. Então quando alguém pergunta o que você faz, quando você preenche uma ficha, um cadastro, você diz, eu sou o quê? Tem alternativa. Qual é o seu trabalho? Estudante, é isso que você faz. Portanto, faça bem seu trabalho e estude legal, né? Então, a construção da identidade, ela passa necessariamente por elementos sociais. A identidade que a gente constrói socialmente, ela é uma identidade social e cultural, ela depende da cultura, da sociedade em qual a gente vive e foi criado, para que a gente possa, então, expressar aquilo que nós somos e quem nós somos. Eu sou brasileiro, eu nasci no Brasil, estou falando português, é por isso que vocês que estão assistindo minha aula me entendem. Ser brasileiro é parte da minha identidade cultural. A mim cabem traços da cultura brasileira que me fazem perceber como brasileiro, me entender como brasileiro, e que são elementos centrais da minha própria identidade. Ou seja, eu me expresso na língua portuguesa exatamente porque eu sou brasileiro, na história do Brasil tem a colonização, que é o que faz com que a gente seja socializado na cultura brasileira através da língua portuguesa, que é um elemento central da cultura, a linguagem, aquela língua que você fala. Então, por isso que se diz que quando quer se matar ou quer se exterminar uma cultura, se extermina a linguagem, né? Se corta a língua, se mata a língua, se mata um pouco cortando a sua língua. Foi basicamente o que aconteceu com as línguas africanas do Brasil. Então, os portugueses capturaram, sequestraram negros da África de diversas tribos, né, e etnias diversas, que portanto possuíam um próprio código moral, uma própria forma de organização social, e todos esses foram colocados no mesmo pacote no navio negreiro e trazidos para o Brasil. E aqui chegado eles não se comunicavam, então eles vão se comunicar mais tardiamente os escravos, né, quando aderem à língua portuguesa, que acaba sendo a língua aderida no território nacional, com exceção dos indígenas. A cultura indígena sobrevive e sobrevive até hoje, e um dos elementos que a torna forte, faz com que ela sobreviva dentro do território brasileiro, mesmo em toda a história da colonização, mesmo com o fato de nós falarmos português, é a manutenção da língua. A língua é um elemento de identidade muito forte da cultura. Então, tanto com a língua que a gente é socializada, a gente acaba chamando de língua materna, como se ela fosse nossa mãe. É ela que nos permite expressar a vida, expressar os sentimentos, expressar os desejos, o ódio, o amor, a raiva, a saudade, falar, nos entender, nos compreender. Então, identidade é sobre aquilo que você é, sobre aquilo que você deseja ser, sobre aquilo que você diz sobre o que você é. Então, não só sobre como você se entende, mas sobre como você se expressa para que os outros te vejam. Então, a questão é, qual é a sua identidade? Quem é você? Como é que você se denomina? Quais elementos você vai escolher para se determinar?
né, para se descrever. Então, por exemplo, hoje no mundo que a gente vive, especialmente agora que a gente está aqui mais virtualmente do que nunca, as redes sociais são um ambiente bem interessante de identidade. Então, quando você acessa o Instagram, o Facebook, é, sei lá, o WhatsApp não menos, né? O Instagram, o Facebook da pessoa, é se conseguir pensar essas duas redes sociais. Ali, elementos de identidade, ela diz quem ela é, quais são os gostos musicais que ela tem, quais os filmes que ela gosta, quais os lugares que ela foi e não foi, quais as opiniões políticas que ela tem, com que ela concorda, com que ela discorda. Então você percebe como, por exemplo, as redes sociais, elas constroem uma identidade, elas partem da identidade. Até a própria inteligência artificial produz isso, né? Ela trabalha captando elementos da sua identidade. Então, veja, eu abro meu computador e aí vem uma janela que me oferece roupas tipo essa, botas africanas, tal. São coisas que vão me oferecer porque são coisas que são do meu interesse, mas que talvez nunca vai ser oferecida para você porque você nunca procurou nada sobre isso. Aquela ideia do algoritmo da internet e da inteligência artificial que procura os elementos. E aí tem muitos elementos de identidade, então vai me ser oferecido aquilo com o que eu me identifico, ou com o que eu estou procurando, que de uma certa forma eu estou dizendo que faz parte dos meus interesses, daquilo que eu sou, daquilo que eu desejo ser. E aí a gente se coloca essa pergunta, né? Nós somos resultado do quê? Nós somos resultado da cultura. Os seres humanos são resultados da cultura. Então, a cultura é que produz quem nós somos. A cultura que produz aquilo que eu sou, aquilo que você é. Então, você é brasileiro, provavelmente você é cristão, tem obviamente aqueles que não vão ser, mas, enfim, com a influência do cristianismo no Brasil, provavelmente boa parte de vocês assistam a minha aula se denominam cristão ou cristão dentro dos católicos não praticantes, evangélicos, não pentecostais, também pode ser budista, também pode ser humanista, candomblessista, islâmico. O Brasil é um país de liberdade religiosa. Mas a gente tem, obviamente, uma grande influência do cristianismo e da moral cristã na própria construção da nossa identidade, de quem a gente é. Muito disso, eu mesmo, como muito de vocês, fui socializado no cristianismo. Então, minha família era católica, então eu tenho uma construção da minha identidade, da minha própria moral, que passa por essa relação óbvia e direta com o cristianismo. Então, a identidade é tudo aquilo que identifica. E aí você tem que chegar a uma questão, quando eu pergunto quem você é, ou aquilo que você diz sobre você, ou até que ponto você está disposto a mostrar para o outro o que você é necessário que vocês façam duas questões. Essa pergunta, quem é você, se desdobra em duas questões que eu vou pedir para que você reflita. O quanto de você é aquilo que você deseja ser, ou seja, que expressa mesmo o seu ser, a sua vontade, os seus desejos, a sua integridade, a sua identidade, o seu interior, aquilo que você deseja ser, e o quanto de você é aquilo que a sociedade deseja que você seja, né? Os seus pais, os seus amigos, o seu irmão, a sua família, então as pessoas depositam na gente esperanças, né? E elas esperam, elas atuam sobre a construção da nossa identidade, especialmente a família, esperando que a gente seja algumas coisas. É óbvio que a gente, em uma certa medida, vai ser um pouco disso e não um pouco disso. Então, quem é você? O quanto de você é aquilo que você realmente deseja ser e o quanto de você é aquilo que os outros desejam que você seja. É isso, nossa primeira parte sobre a construção social da identidade. Então, a identidade se construi socialmente e ela é um resultado da cultura.